A gravação aqui também. Vamos lá. Aula de ontem nós estávamos falando sobre a ação penal pública condicionada à representação. E o último assunto que nós tratamos foi sobre o prazo para você oferecer a representação. Aí nós falamos o prazo lá do artigo 103 e artigo 103 do Código Penal, 38 do Código de Processo Penal, e eu fiz referência ao prazo decadencial. E fiz referência à questão do prazo duplo, né, que é a súmula 594 do STF. Falei da contagem, que é de acordo com o artigo 10º do Código Penal, ou seja, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. E hoje nós vamos falar sobre se é possível a retratação da representação. Ou seja, você faz uma representação, seja para instaurar um inquérito policial, ou você faz uma representação diretamente ao Ministério Público, você pode se retratar desta representação que foi realizada. De acordo com o artigo 102 do Código Penal e artigo 25 do Código de Processo Penal, é possível a retratação da representação, desde que seja antes do oferecimento da denúncia. Então, se a denúncia já foi oferecida, você já não pode mais retratar, certo? O Ministério Público já ofereceu a denúncia, não tem cabimento, não tem lugar para retratação, que a retratação seria uma causa extintiva da punibilidade nos casos que a lei admite, conforme previsão também no artigo 107 do Código Penal. A retratação nos casos que a lei admite. E aqui, na ação penal pública condicionada à representação, é possível a retratação da vítima ou seu representante legal, se o fizer antes do oferecimento da denúncia. E o verbo está a indicar oferecer. Então, significa o quê? Se o Ministério Público já protocolou, seja digital ou fisicamente, a denúncia no Poder Judiciário, não há mais possibilidade de você se retratar. Porque se o verbo fosse receber, seria possível, que até o juiz receber a denúncia, você pudesse oferecer a retratação. Mas não, o verbo até o oferecimento da denúncia é possível a retratação da representação. Certo? Então, quanto a isso, não tenhamos dúvida, porque tem a previsão legal no artigo, repetindo, no artigo 102 do Código Penal e no artigo 25 do Código de Processo Penal. Certo? Agora, uma outra pergunta. Será que é possível a retratação da retratação? Será que é possível ocorrer a retratação da retratação? Então, eu faço a representação, depois eu vou me retratar antes do oferecimento da denúncia, é possível. Mas será que depois eu posso fazer novamente a representação? Se essa segunda representação que você fez for aceita, então nós podemos afirmar que é possível a retratação da retratação. Não é? Então, você vai lá e fala que quer representar, depois você fala que não quer, retrata, e depois você fala que quer novamente. Será que isso seria possível? Tourinho contesta esta possibilidade, porque ele equipara a retratação a uma renúncia ao direito de exercer a condição de exercer essa condição de procedibilidade da ação penal, mas o Supremo Tribunal Federal posicionou no seguinte sentido: é possível a retratação da retratação, desde que seja antes do oferecimento da denúncia e que seja, evidentemente, dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, o Supremo entendeu que é possível. Você vai lá e representa, depois você se retrata, depois você vai e representa novamente. É possível, desde que seja antes do oferecimento da denúncia e seja dentro do prazo decadencial de 6 meses.
Tá certo? Então esse é o posicionamento nesse aspecto do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. É possível a retratação da retratação. Tá certo? Tudo bem? Então com isso nós encerramos o estudo sobre ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal, tá? Que nós vamos identificá-la quando o legislador assim descrever no preceito sancionador ou nas disposições comuns ou disposições finais daquele livro, daquele artigo, daquele título estudado, vai estar escrito: somente se procede mediante representação da vítima ou seu representante legal. Tá certo? Tudo bem? Então vamos começar um estudo agora de uma nova ação penal pública também, que é a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Certo? Então, como que nós vamos identificar? É uma ação pública. A titularidade será de quem? Do Ministério Público. Titularidade da ação penal pública sempre será do Ministério Público, a não ser quando ele perde a titularidade, e aí nós falamos de uma ação penal privada subsidiária da pública. Mas a Constituição diz que compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 24 do Código Penal, aliás, 24 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal, que trata desse assunto da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Certo? Então vai estar escrito no preceito sancionador ou nas disposições gerais: este crime somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. É isso que vai estar escrito. Se está escrito essa frase, eu sei que se trata de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Titularidade: Ministério Público. Como que inicia o processo? Através de uma denúncia. Sempre através de uma denúncia. Ação penal pública, uma denúncia do Ministério Público. Certo? Agora, vamos exemplificar qual o crime que é de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nós podemos exemplificar o crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, toda vez que você fizer uma ofensa à honra ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, será uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É lógico que esse crime contra a honra contra o presidente da República não pode ter aí uma conotação política, porque aí pode ensejar a configuração de um crime contra a segurança nacional, salvo engano, Lei 7.170 de 83, que define os crimes contra a segurança nacional. Tá? Então, uma pura e simplesmente ofensa à honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, nós vamos estar diante de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É o que dispõe, é o teor que dispõe o artigo 145, que trata das disposições gerais dos crimes contra a honra, que remete justamente à hipótese do artigo 141.1, que é causa de aumento de pena que se você cometer o crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, o artigo 145 do Código Penal remete à hipótese do artigo 141, inciso 1, que diz: quando o crime contra a honra for cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Não sou eu que estou dizendo, é o artigo 145, que remete à hipótese do artigo 141, inciso 1 do Código Penal, dizendo se tratar de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Certo? Tudo bem? Então esse é o exemplo que nós vamos estudar aqui. Bom, mas o que seria esta requisição? Qual a natureza jurídica dessa requisição do ministro? Então, se alguém ofende a honra do presidente da República, é o ministro da Justiça que vai deliberar, vai manifestar se vai dar início a um processo contra aquela pessoa que ofendeu a honra do presidente da República ou não.
É o ministro da Justiça que vai deliberar, porque este processo, para que seja iniciado, existe essa condição de procedibilidade da ação penal, que é a requisição do ministro da Justiça. Então, sem a requisição do ministro da Justiça, não poderá ter início uma ação penal nesse crime contra a honra cometido contra o presidente da República. A denúncia não poderá ser recebida sem a requisição do ministro da Justiça, porque é uma condição de procedibilidade da ação penal. Tá certo? Mas o que significa essa requisição? Nós podemos dizer que é uma manifestação de vontade, né? Um ato administrativo, um ato unilateral, formal, incondicional, irrevogável e retratável, apresentado pelo ministro da Justiça, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém que pratica um crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tá? Então, a requisição do ministro da Justiça, né, é uma manifestação de vontade no sentido de autorizar, seja a investigação, seja o oferecimento da denúncia contra aquele que pratica um crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Certo? Bom, o que deve ter esta requisição do ministro da Justiça? Bom, e analogicamente com o que nós já falamos dos requerimentos e da representação, esta requisição deve conter narração do fato com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime, a individualização do autor, sinais característicos, os motivos pelos quais não se pode fazê-lo naquele momento, e a nomeação de testemunhas, se for o caso. Então, tudo, as provas que existirem, vai constar nessa requisição do ministro da Justiça. Então, analogicamente, nós afirmamos que deve estar presente a narração do fato com todas as suas circunstâncias, classificação, individualização, sinais característicos, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e a nomeação das testemunhas. Em analogia ao parágrafo 1º do artigo 5º do Código de Processo Penal, que trata e fala o que deve conter o requerimento para a instauração de inquérito. Deve conter também a requisição. Quanto mais elemento o ministro colocar na sua requisição, mais elementos no sentido de provar autoria e materialidade, o titular da ação já terá elementos para oferecer denúncia diretamente. Tá? Tudo bem? Então, quem é o destinatário dessa requisição do ministro da Justiça? A quem ela é endereçada? Bom, se aqui nós estamos falando de competência federal, então o crime contra a honra contra o presidente da República, quem vai oferecer a requisição é o ministro da Justiça. Ele endereça a quem? Ao chefe dos promotores no âmbito federal, dos procuradores da República, é chamado de Procurador-Geral da República. Então, o ministro da Justiça envia a requisição para o Procurador-Geral da República. Bom, chegando lá na Procuradoria-Geral da República, o procurador está obrigado a oferecer a denúncia? Será que ela tem força obrigatória? O Procurador-Geral da República, quando chega uma requisição do ministro da Justiça de um crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, o Procurador-Geral está obrigado a oferecer a denúncia? Não. Ela não tem força obrigatória. O Procurador-Geral da República, ele tem a opinio delitis. Ele é o formador de opinião e titular da ação penal pública nesse âmbito federal. Então, o Procurador-Geral da República vai analisar. Bom, essa requisição já tem tudo que eu preciso aqui para oferecer a denúncia. Quais sejam os elementos? Indícios de autoria e materialidade. O que ele faz? Oferece a denúncia. Apresenta a denúncia. Tudo bem. Resolveu o problema, apresentou a denúncia. Princípio da obrigatoriedade, que rege a ação penal pública. Ele ofereceu a denúncia. Se ele verificar que aquilo que o ministro da Justiça, pouco provável essa hipótese, mas o ministro da Justiça está falando é uma besteira, não caracteriza crime, ele vai fazer o quê? Requerer o arquivamento dessas peças de informações da requisição. Requer o arquivamento. Agora, se ele entender que aquela requisição não contém os indícios de autoria ou a materialidade, mas ele entende que se fizer uma investigação, é possível se chegar
a autoria e a materialidade do crime. Aí o que o Procurador-Geral de Justiça faz? Ele vai ordenar que o delegado da Polícia Federal instaure inquérito policial para investigar. Certo? Então o procurador, quando recebe a requisição, ele pode decidir dessas três formas. Ou oferece a denúncia, ou oferece, pede o arquivamento daquelas peças, informações da requisição, ou ele requisita, ele ordena que o delegado da Polícia Federal instaure inquérito policial para apurar esse crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tá certo? Aí é uma ordem, o delegado é obrigado a instaurar inquérito policial. E junto com essa ordem, ele envia uma cópia da requisição do ministro da Justiça, que é a autorização. É uma manifestação de vontade no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. O procurador está ordenando, o delegado vai investigar, mas junto com essa ordem do procurador vai uma cópia da requisição do ministro da Justiça. Tá? Porque aí nós ficamos naquela questão que nós já estudamos. O inquérito policial é dispensável ou indispensável? Olha, se a requisição chegou ao Procurador-Geral da República e na requisição contém todos os elementos necessários para o oferecimento da denúncia, para o início de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o inquérito é dispensável. O Procurador-Geral já oferece a denúncia. Agora, se não tem todos os elementos, o inquérito policial, nesse caso, vai ser o quê? Indispensável. Ele vai ordenar, o Procurador-Geral vai ordenar a instauração de inquérito. Agora, se ele verificar que inquérito nenhum vai adiantar nada, porque ele entende que até mesmo aquele fato narrado na requisição é atípico, ele já requer o arquivamento dessas peças de informações contidas na requisição. Tá certo? Tudo bem? Então vamos... Será que existe prazo para o ministro da Justiça fazer isso? Será que tem um prazo? Qual que é o prazo? 6 meses para ele apresentar essa requisição? Bom, quando nós falamos, não deparamos na lei com prazo, nós sempre caminhamos para a regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é do artigo 109. Se o sujeito cometeu um crime de injúria, cuja pena máxima não ultrapassar, com um aumento, não ultrapassar, em abstrato, não ultrapassar 1 ano, prescreve em 3. Tá? Então, se não tiver prescrito, o procurador poderá oferecer a requisição. Se já ocorreu a prescrição, extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Tá? Então, aqui não é como a representação que nós temos lá no artigo 38 do Código de Processo, no artigo 103 do Código de Processo, dizendo, olha, 6 meses a contar do dia que a vítima ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Não, aqui não tem esse prazo. Se não tem esse prazo, nós caminhamos para a regra geral. Qual é a regra geral? Artigo 109 do Código Penal, que trata da prescrição da pretensão punitiva, né? Ou depois analisar a pena em concreto, se for aplicada, se ocorreu a prescrição retroativa ou intercorrente, né? Nos termos da regrinha do artigo 109 do Código Penal. Tudo bem? Será que é possível a retratação da requisição? Bom, eu já comentei isso para vocês quando eu defini o que é essa requisição do ministro, né? Uma manifestação de vontade, um ato administrativo unilateral, formal, irrevogável, irretratável, incondicional, apresentado pelo Ministério Público apresentado pelo ministro da Justiça, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém que comete um crime contra a honra, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tá certo? Então, esta retratação não seria compatível com o exercício da função de ministro da Justiça. Né? O ministro da Justiça fala uma coisa, daqui a pouco ele vai desdizer. Isso não seria compatível com a importância e o grau do cargo exercido pelo ministro da Justiça. Mas se você quiser fazer uma interpretação bem técnica, você pode dizer o seguinte: bom, a lei não diz nada se ela é retratável ou não. Se ela não diz nada, eu não posso fazer uma interpretação analógica
passando lá pelo artigo 3º do Código de Processo Penal, que admite essa interpretação extensiva, essa interpretação analógica, e dizer, olha, a requisição pode ser retratável, desde que seja até o oferecimento da denúncia, conforme o artigo 102 do Código Penal, artigo 25 do Código de Processo Penal. Então, eu poderia fazer essa interpretação analógica. Desde que seja até o oferecimento da denúncia, é possível a retratação da requisição. Esse é um argumento. O outro argumento, não se admite a retratação da requisição. Por quê? Porque se o legislador quisesse admitir, ele teria feito como ele fez expressamente no direito de representação. Ele não falou que a representação pode ser retratável até o oferecimento da denúncia? Não está lá no artigo 102 do Código Penal, artigo 25 do Código de Processo Penal? Então, se o legislador não o fez, é porque ele não quis admitir. Portanto, não cabe a retratação da requisição do ministro da Justiça. Não, o direito é isso, é a interpretação. É lógico que eu entendo que não cabe a retratação, a doutrina entende que não cabe a retratação, tendo em vista a importância desse alto cargo de ministro da Justiça, né, falar uma coisa e depois desdizer. Mas já teve caso aqui que o presidente próprio, só completar um raciocínio, eu já te atendo. Teve caso aqui no Brasil que um jornalista americano ofendeu o presidente Lula no exercício ao chamá-lo de cachaceiro. E eles queriam até expulsar esse jornalista. E aí o ministro da Justiça, à época, o ministro Márcio Tomás Bastos, deu uma declaração dizendo, entendemos que houve uma retratação e tal, mas ele não tinha apresentado a requisição para instaurar um inquérito policial contra esse jornalista que teria ofendido o presidente da República. Pois não, pode perguntar. Não, minhas provas são respostas objetivas. Eu nunca vou... Se eu quiser ver o alcance da resposta do aluno, eu posso dar uma prova nesse sentido. Mas não, a prova da OAB, se for objetiva, vai ter que ser a questão fechada. Admite a retratação? A lei fala que não, senão teria feito expressamente. Agora, se for uma questão aberta, você vai argumentar como eu argumentei para vocês. Entendeu? Em resposta minha, as perguntas da minha prova são respostas objetivas. Nunca cabe duas respostas. É uma resposta só. Vou dar um caso concreto para vocês analisarem e solucionar a questão. Tá certo? Mas quando eu falo essas argumentações, é para vocês visualizarem que o processo penal tem o artigo 3º e admite essa interpretação extensiva, admite a interpretação analógica. Mas de outro ponto, você tem que dizer, olha, se o legislador quisesse admitir, ele teria feito expressamente como ele fez na representação. E ele não fez expressamente. Se ele não fez, é porque ele não quis admitir. Tá bom? Então, são duas questões para você responder em perguntas abertas, para você fazer essas argumentações que eu coloquei. Tudo bem? Certo? Bom, então essa ação é bastante simples. Nós já aprendemos a identificá-la. Somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. É um crime de ação penal pública que vai ter início com a denúncia do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público no âmbito federal. Procurador-Geral da República. Certo? Então tá, vamos iniciar agora um novo estudo, que já adiantei muita coisa sobre isso também, que é ação penal privada. Então, ação penal privada, nós temos 3 ações penais privadas. Nós temos ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita, que é tudo a mesma coisa, estou falando de uma modalidade. Ação penal privada principal ou exclusiva ou propriamente dita. É uma ação penal privada. Por que eu digo isso? Porque às vezes a doutrina, você está lendo e fala, olha, essa aqui é uma ação penal exclusiva. Outra doutrina, essa aqui é uma ação penal propriamente dita. Outra doutrina, essa aqui é a ação penal principal. Você sabe que tudo é a mesma coisa. Tá certo? Depois nós vamos falar das outras duas, que é a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública, ou também conhecida como queixa substitutiva da denúncia.
É um outro estudo que nós vamos fazer assim que terminarmos essas duas primeiras. Então vamos falar da principal ou exclusiva ou propriamente dita. Como que eu identifico esta ação? Primeiro nós temos que saber identificar. Então, quando eu encontrar uma frase técnica logo após o preceito sancionador, ou nas disposições gerais, ou nas disposições comuns, eu sei que se trata de uma ação penal privada. Ela tem fundamento onde? Ela tem fundamento no artigo 100, parágrafo 2º do Código de Processo, o próprio caput, né? Ação penal pública, salvo se o legislador afirmar que é privativa do ofendido. Esse é o caput do artigo 100 do Código Penal. O parágrafo 2º fala justamente da ação penal privada, que será iniciada através da queixa-crime. Então vai estar escrito: este crime somente se procede mediante queixa. De quem? Do ofendido ou seu representante legal. Tá? Então lembra que eu falei para vocês? Nesse caso, o Estado deixa a critério do particular que foi ofendido a provocação ou não do Poder Judiciário, no prazo que a lei determina, que nós vamos estudar qual o prazo que é. Tá? Então, o direito de punir continua sendo do Estado, mas você, como ofendido, pode ser o autor de uma ação penal privada agindo em substituição processual do Estado. Porque quem tem o direito de punir é o Estado. Mas o Estado, nesse caso, ele diz que você tem o direito de ação. Você quem? O ofendido ou seu representante legal, que vai ser o titular de uma ação penal privada, que vai ser iniciada lá no Poder Judiciário através de uma queixa-crime. Através de uma queixa-crime. Então, toda vez que vocês ouvirem a expressão queixa-crime, eu estou falando de o início de um processo em crime de ação penal privada. O início de um processo em crime de ação penal privada. Tá? Somente se procede mediante queixa. Então, por exemplo, se a gente falar a regra geral, nos crimes contra a honra, o crime de calúnia, injúria e difamação, regra geral, porque tem várias exceções. A injúria racial, por exemplo, ela é condicionada à representação. Crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro é condicionada à requisição do ministro da Justiça. O crime contra a honra cometido contra funcionário público no exercício de sua função, ela pode ser pública condicionada à representação ou pode ser ação penal privada. Súmula 714 do STF, legitimidade concorrente. Súmula 714 do STF. Funcionário público que foi ofendido na sua honra, ele pode escolher, ou entra com a queixa-crime, ou oferece uma representação para o Ministério Público promover uma ação penal pública. Aí ela será condicionada à representação. Por isso que o STF falou que o funcionário pode escolher. Nesse caso, a legitimidade ela é concorrente, súmula 714. Então, nós exemplificamos os crimes contra a honra, que a regra geral é ser ação penal privada. Tá? Artigo 145 do Código Penal. Nesses crimes, somente se procede mediante queixa, exceto. Aí ele fala, se for cometido contra funcionário público no exercício da função, ela é pública condicionada à representação. Se for injúria racial, ela é pública condicionada à representação. Se for contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ela será pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Mas qual que é a regra geral? Se estiver escrito, somente se procede mediante queixa. As exceções são as que eu falei. O resto tudo somente se procede mediante queixa. Então, se vocês ofenderem a minha honra, cometendo uma calúnia, injúria, difamação, eu vou propor, se eu não precisar do inquérito, se precisar do inquérito, tem que fazer o requerimento, igual vocês já fizeram. Se eu não precisar do inquérito, se eu já tenho indícios de autoria e materialidade, eu já vou direto ao Poder Judiciário e entro com a queixa-crime. Dou início a uma ação penal privada, através da queixa-crime. Contra quem? Contra vocês que ofenderam a minha honra. Certo? Então, isso é ação penal privada. Somente se procede mediante queixa. Podemos dar outros exemplos. Por exemplo, o artigo 167 do Código Penal, ele remete à hipótese do artigo 163, inciso 4º do artigo 163, crime de dano, quando for praticado dano por motivo egoístico ou causar prejuízo considerável à vítima. Nesse caso, a ação é ação penal privada. Nos demais casos, o dano é ação penal pública.
incondicionada. Mas nesse caso, do inciso 4º, é ação penal privada. Onde está escrito? No artigo 167, que fala somente se procede mediante ação penal privada nos casos do artigo 163, inciso 4º, ou nos casos do artigo também 164, né, que fala de abandonar animal em propriedade alheia sem o consentimento do dono, causando prejuízo. Isso é ação penal privada também, né? E também nós podemos exemplificar o artigo 186, né, o artigo 186, inciso 1º, que diz que o artigo 184, caput, ou seja, crime de violação de direito autoral, ou seja, crime contra a propriedade imaterial, na hipótese do artigo 184, caput, será ação penal privada, ou seja, somente se procede mediante queixa. Certo? Então, se tiver escrito que somente se procede mediante queixa, eu sei que trata-se de uma ação penal privada. Esta é a forma de identificar. Não precisaria nem exemplificar como eu acabei fazendo. Tá? Por quê? Se está escrito lá que somente se procede mediante queixa, eu sei que trata-se de uma ação penal privada. Certo? Que vai ter início através de uma queixa-crime. Onde? No Poder Judiciário. Mas delegacia não fala queixa-crime. Delegacia é requerimento para instalação de inquérito policial. Vou dar uma queixa lá para o delegado. Não tem nada a ver com o nosso estudo. Queixa-crime é uma peça técnica que nós vamos estudar na sequência, que dá início a um crime de ação, a um processo por crime de ação penal privada. Isso que é queixa-crime, lá no Poder Judiciário. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos falar, falamos da identificação, falamos do crime, falamos legitimidade. Quem tem legitimidade para propor a queixa-crime? O ofendido? Sim. Mas o seu representante legal, né? Cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. Tá? Então a ação penal privada ela está prevista, eu já falei, no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, está prevista no artigo 30 do Código de Processo Penal, e a legitimidade fala lá no artigo 31 do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então quem pode promover a ação penal privada? O ofendido ou o CAD. E no caso de o sujeito não ter representante legal ou houver conflito de interesses, o juiz poderá nomear um curador para promover a queixa-crime nos termos do artigo 33 do Código de Processo Penal. Artigo 33 do Código de Processo Penal. Tá certo? O juiz nomear um curador. Tudo bem? Então, essas são as pessoas legitimadas a exercer o direito de queixa, exercer a ação penal privada. Tá certo? Tudo bem sobre a legitimidade? Então é nessa ordem: cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Um exclui o outro, o mais próximo, né? Exclui o mais remoto. Tá? E tem que ter capacidade postulatória para entrar com essa ação penal privada? Sim, exceto o juizado especial. Então, se for crime de menor potencial sensível, estiver no limite do juizado, não é necessário advogado, não precisa ter capacidade postulatória. Caso contrário, se a soma dos aumentos de pena, ou a soma dos crimes em concurso formal ou em concurso material, causas de aumento de pena, ultrapassar o limite do juizado, aí processamento normal na justiça comum. Tá certo? Na justiça comum, processamento normal. Tudo bem? Bom, falamos então da legitimidade, tem que ser advogado, tem que ter capacidade postulatória e a procuração tem que ter poderes especiais. Nós vamos estudar isso mais para frente quando falarmos em queixa-crime. Só estamos falando aqui rapidamente para vocês entenderem o contexto geral. Tá? E se a pessoa for pobre e não tiver condição de contratar um advogado? Aí nós temos o convênio com a Defensoria Pública, né? Que tem convênio com a Ordem dos Advogados, ou o próprio defensor oferecerá a queixa-crime, se não nomeia um advogado da Defensoria Pública. E para a pessoa pobre, e só para vocês terem ideia que o Código de Processo Penal define o que é uma pessoa pobre.
O artigo 32 define a pessoa pobre. É aquela que não tem condição de arcar com as custas do processo sem privar dos recursos para a sua subsistência ou dos seus familiares. E essa pobreza no processo penal é demonstrada através de um atestado de pobreza que é fornecido pela autoridade policial da circunscrição onde reside o requerente. Está tudo no artigo 32 do Código de Processo Penal. Tá? O que é uma pessoa pobre e como se demonstra essa pobreza em sede de processo penal. É um atestado de pobreza que é fornecido pela autoridade policial de onde reside o requerente. Tá? Está lá no artigo 32. Tudo bem? Até aí? Então vamos lá. Bom, mas e o prazo? Qual que é o prazo que você tem para oferecer a queixa-crime? Então vamos rememorar essa questão do prazo. Se verificarmos o artigo 38 e o artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal, que é a mesma redação, diz o seguinte: o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo decadencial de 6 meses a contar do dia que o ofendido ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi o autor do crime, salvo no caso do artigo 29, que nós vamos estudar lá no fim, que é a última ação penal privada. Então, 6 meses você tem de prazo, regra geral, né? Que é o artigo 38 do Código de Processo, o artigo 103 do Código Penal, é a regra geral, salvo disposição em contrário. Por quê? Poderia ter disposição em contrário? Sim, a própria antiga lei de imprensa falava em 90 dias para você exercer a queixa-crime no caso de ação penal privada, crime contra a honra praticado via imprensa. É que essa lei de imprensa foi retirada de vigência por decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a mesma era incompatível com a Constituição Federal de 88. Então ela foi suspensa a vigência da lei de imprensa. Mas hoje você ofender alguém via imprensa, você responde de acordo com o Código Penal. Você não vai ficar impune, tem um Código Penal que vai te responsabilizar. Tá? Mas a lei dizia que era 90 dias o prazo para o oferecimento da queixa. O crime de adultério, que é o artigo 240, que foi revogado, que era uma ação penal privada personalíssima, falava que era 30 dias. Que o cônjuge que foi traído, ele teria 30 dias para a apresentação da queixa-crime. 30 dias. Por isso que a lei fala, no artigo 38 e artigo 103 do Código Penal, salvo disposição em contrário. E eu vou mostrar para vocês que tem uma disposição em contrário, que podemos ter outro prazo de oferecimento da queixa. Preste atenção, então não falamos a regra geral. No artigo 529 do Código de Processo Penal, que trata do procedimento da queixa em relação aos crimes contra a propriedade imaterial, no artigo 529 fala o seguinte: que nos crimes contra a propriedade imaterial, seja direito autoral, que deixam vestígio, que tem prova pericial, a queixa deverá ser proposta até 30 dias a contar da homologação do laudo pericial pelo juiz. Então, propriedade é um material, apreendeu lá o material, tem o direito do autor, e apreendeu esse material, houve a perícia, o juiz homologa a perícia. Desta homologação, se o juiz homologou hoje, você tem o prazo de 30 dias para apresentar a queixa-crime. Tá vendo? Por isso que o artigo 38 do Código de Processo Penal e o 103 do Código Penal fala, salvo disposição em contrário. Porque a lei pode trazer prazo diferenciado. E estou dando um exemplo para vocês, o próprio artigo 529, que fala nos crimes contra a propriedade imaterial, o prazo para oferecimento da queixa será de 30 dias a contar da data da homologação do laudo pericial pelo juiz. Já viu como o prazo é diferenciado? Agora, a contagem dele pode ser diferenciado também. Por quê? Aqui é da homologação do laudo. E o artigo 38 e o artigo 103? Da data em que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Então, se eu tomei conhecimento que vocês foram autores do crime contra a honra, contra a minha pessoa na data de hoje, hoje inicia o prazo decadencial de 6 meses. Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Por quê? O prazo é decadencial, a decadência é um instituto de direito material, está no 103 e 107 do Código Penal, decadência é uma causa extintiva da punibilidade. A contagem deve ser de acordo com o Código Penal, de acordo com o artigo 10º do Código Penal. Ou seja, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então eu tomei conhecimento quem foi o autor do crime hoje.
O prazo começa a contar hoje. Se fosse um prazo processual, aí a regrinha do artigo 798, parágrafo 1º e parágrafo 5º, exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Mas do direito material, não. Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Prazo decadencial, artigo 10º do Código Penal. Tá certo? E esse prazo não interrompe, não suspende, ele é peremptório. Então, se o prazo, vamos imaginar que os 6 meses que vocês me ofenderam, vai ocorrer no sábado. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar para segunda-feira e eu protocolo uma queixa-crime contra vocês. Eu posso fazer isso? O prazo suspende, interrompe? Não, ele é fatal. O prazo decadencial não interrompe, não suspende, ele é contínuo e peremptório. No sábado, eu tenho que, se eu quiser garantir o meu direito, eu vou lá no plantão judiciário e vou fazer com que o juiz receba a minha petição de queixa-crime. Porque aí eu estaria garantindo dentro do prazo decadencial de 6 meses. Se cair no domingo, posso deixar para segunda? Não. Segunda é feriado, caiu na segunda, posso deixar para terça? Não. Se você deixar para terça, vai ocorrer a decadência no dia do feriado. Porque o prazo é contínuo, peremptório, não interrompe, não suspende, ele é fatal. O prazo decadencial é fatal. Certo? Por isso, lembra que eu falei que aquele prazo... mas o que adianta instaurar inquérito? Vai interromper o prazo que eu tenho aqui, que a lei diz que é para me estar oferecendo a queixa-crime em juízo? Se eu requerer a instalação de inquérito, aquele requerimento que vocês fizeram, se ele demorar mais de 6 meses, o que vai acontecer? Decadência. O que vai adiantar aquele inquérito? Nada, porque você já perdeu o direito. Então esse inquérito deve ser concluído desde que esteja num prazo apto para você contratar o advogado, fazer a sua queixa-crime e protocolá-la no Poder Judiciário no prazo de até 6 meses, da data que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. E aqui nós temos aquela discussão que nós tivemos ontem também. Vamos imaginar que o sujeito tem 17 anos, então ele não tem capacidade civil. Aí ele precisa do representante legal. Aí é o pai. O pai entende que não é o caso de oferecimento da queixa e deixa transcorrer o prazo de 6 meses. Ocorreu a decadência, certo? E o filho poderá exercer o direito de queixa? Sim, quando? Quando é que ele completar 18 anos. No dia em que ele completar 18 anos, completou 18 anos hoje, inicia a contagem decadencial de 6 meses a partir de hoje. Se hoje ele completou 18 anos, inclui-se o dia de hoje no cômputo do prazo. Esse é o teor da súmula 594 do STF, que, ao meu ver, absurdamente. Por quê? Se o pai, que era responsável para cuidar dos interesses do menor, e achou melhor que não era viável propor a queixa-crime, porque ele tinha conveniência e oportunidade de propor a queixa-crime no prazo decadencial de 6 meses que ele tomou conhecimento quem foi o autor do crime. E ele não fez, deixando operar a decadência. Entendeu que era melhor para todos não fazê-lo. Ainda assim, quando o menor completar 18 anos, ele terá o prazo decadencial de 6 meses para propor a queixa-crime. Certo? E o artigo 34, que fala em nomeação de curador ao menor de 21 anos, não tem aplicabilidade, tá? Porque o novo Código Civil revogou todos esses dispositivos do Código de Processo Penal que exigia curador, representante legal para o menor de 21 anos. Não. Com o novo Código Civil, em 2002, a partir de 18 anos, o sujeito tem plena capacidade dos atos da vida civil. Então, o artigo 34 não tem essa aplicabilidade no que se refere ao menor de 21 e maior de 18 anos. Tá certo? A única coisa que o Código não revogou, o novo Código Civil não revogou, o aspecto do direito de punir, porque aí a interpretação é mais benéfica. Aqui nós podemos falar que houve uma revogação tácita de todos os dispositivos do Código de Processo Penal que exigia o representante legal menor de 21, maior de 18. Mas no direito penal, não. No direito penal fala que a prescrição reduz em metade, o sujeito à época do fato criminoso era menor de 21 anos. E é uma atenuante genérica que, se ele cometeu o crime, à época do fato ele era menor de 21 anos, é uma situação que sempre atenua a pena lá no artigo 65. Isso não foi revogado. Por que não foi revogado? Não tem revogação expressa. Se não tem revogação expressa, eu não posso interpretar a revogação tácita de forma a prejudicar a situação. E sim, eu tenho que fazer uma interpretação mais benéfica. E mais benéfica é dizer que aplica a redução da prescrição em metade
para o menor de 21 anos a época que ele cometeu o crime. E é uma atenuante genérica também do artigo 65, se ele era menor de 21 anos a época que cometeu o crime. Isso não foi revogado. Certo? Tudo bem? Agora no Código de Processo Penal não tem aplicabilidade nenhuma mais. Com 18 anos ele tem plena capacidade civil, então não tem aplicabilidade. Certo? Tudo bem? Então depois nós vamos estudar, falamos da ação penal privada principal ou exclusiva ou propriamente dito. Falamos do prazo duplo. Omissões e irregularidades podem ser supridas a todo tempo até a sentença final. Em relação à queixa, nós vamos estudar depois que tem uma interpretação diferenciada. Isso que eu estou dizendo está no artigo 569 do Código de Processo Penal. As omissões da queixa, da representação, da denúncia podem ser supridas a todo tempo até a sentença final. Mas quando fala em queixa, nós vamos dar uma interpretação desse artigo quando estivermos estudando queixa-crime. Agora nós estamos estudando ação penal. Daqui a pouco nós vamos estudar a peça, queixa-crime. Quais os requisitos, quais as causas de rejeição. Por enquanto nós estamos estudando a parte teórica de ação penal. Depois vamos estudar a parte teórica dessa peça técnica, que é a queixa. Requisitos, tudo isso nós vamos estudar ainda. Tá bom? Então vamos dar um exemplo agora da ação penal privada personalíssima. O que muda em relação à principal, exclusiva ou propriamente dita? Vocês vão verificar que o que muda é a legitimidade, a contagem do prazo decadencial e uma condição objetiva de punibilidade que existe. Então vou dar um exemplo. Antes o adultério era também artigo 240 do Código Penal, mas ele foi revogado, né? Então hoje nós temos o artigo 236 do Código Penal, que é crime contra o casamento. Então ele diz o artigo 236, salvo engano, contrair casamento induzindo o outro contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Então, esse artigo 236 é um crime de ação penal privada personalíssima. Aí vocês vão perguntar, mas como que o senhor sabe? Por que o senhor está afirmando que é personalíssimo? Sou eu que estou afirmando, é a lei. Se você ler o parágrafo único do artigo 236, diz, nesse caso, somente se procede mediante queixa do contraente enganado. Então, nesse caso, não tem a figura do representante legal. Por quê? Se o contraente enganado vier a falecer, alguém vai poder propor uma ação para ele? Não. Se ele falece no decorrer da ação, vai ser uma causa extintiva da punibilidade pela preempção, porque o processo vai ficar parado eternamente. O juiz extingue o processo pela preempção. Mas não foi a vítima que morreu? Tudo bem, mas o direito dela é personalíssimo. Ninguém pode substituir. Diferente. Se eu entro com uma ação contra a honra, contra vocês, ação penal principal, exclusiva ou propriamente dita, e eu venho a falecer, o juiz vai chamar quem? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, para substituir o polo ativo da ação que está tramitando contra vocês. Agora, e se no caso do 236 é possível esse chamamento? Não, porque o direito ele é personalíssimo. Quem pode exercer? Somente o contraente que foi enganado. Um exemplo que eu sempre dou. O sujeito sabe que é irmão da moça e casa com a moça, e ocultando que ele é irmão dela. Esse não é um caso de impedimento? Não causa nulidade absoluta do casamento? Então ele contrai casamento com ela, ocultando ali o RG dele, que eu sei que isso é difícil, mas tecnicamente é um exemplo até doutrinário, clássico, né? Então o sujeito oculta que é irmão da moça e casa com a moça. Tá? Então somente essa contraente que foi enganada é que poderá promover uma queixa-crime contra o sujeito, o irmão dela. Se ela morrer, ninguém mais pode promover a ação penal. Se ela já propôs a queixa, está em andamento, a ação penal privada, personalíssima, está em andamento, e ela vem a falecer, o juiz extingue o processo, porque não poderá chamar o CAD lá para substituir, porque o direito não é personalíssimo? Então ninguém pode substituir, não tem a figura do representante legal. Isso está escrito na lei. E só que tem uma condição objetiva de punibilidade, que eu já expliquei para vocês naquela
explicação da classificação objetiva da ação penal. Quem vai discutir se o casamento é válido ou não, o irmão que casou com o irmão, que vai anular o casamento, vai ser a justiça criminal ou a justiça civil? Estado civil das pessoas. Artigo 92, 93 do Código de Processo Penal. Questão prejudicial. Quem analisa essa questão? Somente a justiça civil. A justiça criminal não resolve essa questão do estado civil das pessoas. Não resolve. Bom, então, a lei impôs uma condição objetiva. Só pode ser promovida a ação penal privada depois do trânsito em julgado da sentença, que no civil anulou o casamento por erro ou impedimento. Isso está onde? Está no parágrafo único do artigo 236. Nós fizemos, esse caso somente se procede mediante queixa do contraente enganado, né? E somente após a sentença que no civil anulou o casamento por erro ou impedimento. Então, para você entrar com ação penal privada, o contraente que foi enganado entrar com ação penal privada nesse exemplo, ela tem que pegar uma certidão lá do civil, que houve o trânsito julgado no civil e o juiz do civil anulou o casamento por erro ou impedimento. Então, qual que é o prazo que o contraente enganado teria aí? Regra geral, 6 meses, não é? Mas como que conta? Do dia que transitou em julgado. Transitou em julgado hoje. Começa amanhã a contar de 6 meses? Não, começa hoje. Do dia em que transitou em julgado. No civil, a sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento. Então, transitou em julgado hoje, inicia o prazo decadencial de 6 meses para quem? Unicamente o contraente que foi enganado promover uma ação penal privada contra alguém. No prazo decadencial de 6 meses. Promover um processo. Uma ação penal privada personalíssima contra alguém. Tá certo? Então, qual é a diferença que eu falei? Mas qual que é a diferença da outra? Primeiro, não tem a figura do representante legal. Não tem a figura do representante legal, porque o direito ele é personalíssimo, ele é intransferível. Se o contraente que foi enganado morreu, ninguém poderá promover a queixa-crime ou a ação penal privada. Se a ação penal privada já está em andamento, e o querelante, o autor da ação, que foi o contraente enganado, vem a falecer, o juiz vai extinguir o processo, porque não poderá chamar o CAD para substituir o polo ativo daquela ação penal privada personalíssima, porque o direito é intransferível. O direito ele é personalíssimo. Então a diferença está aí. Primeiro, na legitimidade, não tem a figura do representante legal. Segundo, a contagem do prazo. O prazo é de 6 meses? É. Mas como que se conta o prazo? Do dia que transitou em julgado no civil a sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento. Certo? Tudo bem? E tem essa condição objetiva da punibilidade, que para você apresentar a ação penal privada lá, você vai ter que pegar uma certidão que transitou em julgado no civil a sentença anulando o casamento por erro ou impedimento. Já pega logo uma carta de sentença, né? Naquele processo do civil lá, que já demonstra ali que a materialidade do crime vai estar e a autoria do crime vai estar demonstrado lá naquele julgamento do civil que anulou a sentença por erro ou impedimento. É lógico que aqui é um crime doloso. Se o sujeito casou com a moça achando, mas foi negligente, deveria saber que a moça era irmã dele, mas não sabia, não admite a modalidade culposa. Aí o fato é atípico. Mediante erro, esse impedimento, o fato é atípico, só mediante a conduta dolosa, certo? Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer agora. Nessas duas modalidades e ações que nós já falamos da ação penal privada, que é a principal, e falamos da ação penal privada personalíssima, exemplificando o artigo 236 do no Código Penal, aliás. Pois não. Sim. Sim, é só através do advogado, exceto no juizado especial. Se você quiser fazer uma queixa de alguém que ofendeu a sua honra, você não precisa ser advogado.
Se for na competência material do juizado. A pena máxima não ultrapassar 2 anos. Aí é competência absoluta em razão da matéria. Você não precisa de advogado. Sim, aí você não precisa de advogado. Você vai lá, você mesmo oferece a queixa-crime, eles vão escrever lá, tal. Aí no outro dia... Como? Tá, não. Quando você fala de crime de menor potencial ofensivo, sempre será crime termo circunstanciado. Mas a questão, quando for surpreendido cometendo o crime, aí lavra-se o termo circunstanciado. Agora, se vocês ofenderam a minha honra, me injuriaram, é crime de menor potencial ofensivo? Sim. Eu tenho todas as provas em mãos, que é a gravação de áudio e voz aqui, e texto? Tenho. Eu preciso do inquérito? Não. Eu vou entrar com a queixa-crime contra vocês, mesmo se eu não fosse advogado, e lá no juizado